Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rocket. Eu me chamo Douglas e ao meu lado, aqui no vídeo de hoje, Leonardo Gil, CEO e sócio proprietário da Rocket. E aí, Fala, Léo? moçada, bom demais? E aqui ao meu lado esquerdo, ou no direito, se você está assistindo, Luana Rodrigues, coordenadora de sucesso do cliente. Ela pediu para falar Isso sucesso do Tá cliente, certo aí? Por É quê? isso aí mesmo. não é CS, né, Lu? SS. SS, mas vamos traduzir, né? Vamos deixar todo mundo na mesma página. Isso aí, é isso aí. E, gente, muito obrigado pelo convite, tá? Primeiramente agradecer a sua participação nesse talk de hoje, né, Léo? E a gente vai Pra quem trazer... não sabe, a Lu já trabalhou na Rocket aí, já fez uma jornada com a gente. Eu tenho uma Então é uma história alegria com a imensa Rocket. ter a Lu aqui com a gente hoje para poder bater um papo sobre RH, indicadores e pessoas. Exatamente. O tema de hoje é gestão de pessoas mais cultura data-driven. Então a gente vai trazer um pouco desse conteúdo de altíssimo valor. E nada melhor que uma pessoa especialista falar sobre isso, né? É, isso aí. Léo, você tá com o roteiro na mão? Vamos às perguntas. Vamos lá, não, eu queria... Ô Lu, antes da gente começar aqui, tem uma ideia, mas de falar sobre... antes de entrar nos indicadores e tudo mais, mas qual que é a diferenciação, né, para contratar alguém Boa. hoje numa empresa que analisa dados e tudo mais. Então, hoje, você está lá na ponta, né, Sim. responsável por isso e está junto das empresas. O quão é um ponto de atenção contratar quem já tem uma cultura data-driven ou se, não, a gente vai, vamos olhar aqui para soft skills, vamos olhar a bondade da pessoa e aí a gente treina aqui dentro. Como que tá isso? Assim, antes de mais nada, né? Agradecer. Para mim, a Rocket tem um peso e uma característica muito positiva na minha jornada profissional, né? Fiquei aqui por muito tempo. E hoje está dentro da Solids, né? Voltado para a tecnologia também, mas como software de gestão de pessoas, eu consigo casar as duas coisas, né? Então, a base do que a Rocket me trouxe com o meu conhecimento de RH e a minha formação, enfim. Então, quando a gente fala de contratar, soft skills, ele é importante, ele sempre vai ser. A gente não vai conseguir sair dessa necessidade, até porque a gente contrata por comportamento, né? E a gente treina ali depois habilidades técnicas. Mas quando a gente olha para indicadores, para análise de dados, a gente consegue ter um nível de efetividade maior na operação. Então, eu, por exemplo, tenho isso, usei dados até no meu próprio time, mas quando eu entrei como analista dentro da Solids, quando eu cheguei lá, eu tinha o conhecimento de RH. Mas eu não tinha o conhecimento do produto na qual a gente utilizava na época, né? E a minha cadeira era uma cadeira de treinar e desenvolver o cliente na usabilidade da nossa tecnologia. Então, eu tinha que ter um conhecimento técnico, mas eu tinha o conhecimento também RH que me ajudava a ser cada vez mais estratégica para esse cliente, que era o nosso objetivo. E eu comecei a perceber que quem tinha conhecimento de RH rampava mais rápido. Então, isso eu analisei em mim. Então, eu vi o tempo que eu levei para aprender determinado módulo, o tempo que eu levei para ensinar o cliente e depois o meu CSAT lá, que é meu índice de satisfação que os clientes avaliavam pós-treinamento. E eu identifiquei que quanto mais conhecimento de RH eu tinha, mais facilidade eu tinha para dar o treinamento, para rampar, consecutivamente eu custava menos para a empresa. Então, isso Fazia foi mais, teoricamente, com menos, né? Exatamente. Então, isso aconteceu comigo, então foi uma necessidade de analisar a minha performance, né? Então, não veio da companhia, veio sobre mim. E depois, quando eu assumi a cadeira de liderança para coordenar essas duas áreas, né? O time de treinamento e o time de gestão de carteira, foi algo que eu pude não só testar, mas como validar. Então, a importância de eu ter análise de dados. Porque senão eu só ia entrar no efeito manada, né? Então, vou contratar aqui, se a pessoa tem conhecimento de RH, vamos ver, talvez performa, talvez não, fica muito nos talvez. E a gente vai falar um pouco disso depois, mas o profissional de RH, ele é muito subjetivo. É isso que eu ia te perguntar. Você hoje está numa carteira, você tem uma carteira de clientes, que você lida ali diretamente com outras profissionais de gestão de pessoas, recursos humanos, enfim. A maioria formada em psicologia, que é uma área muito mais da teoria do que das exatas. E como que essa galera que está nas empresas e está lidando com isso agora? Isso é legal, Léo, porque raramente você vai ver um profissional de RH, psicólogos ou não, administradores, enfim, profissionais que vão para a gestão de pessoas decididos a se desenvolver, capacitar em dados. A gente vê muito profissional se desenvolvendo em rotinas de RH.
Só que isso também está caindo um pouco. Por quê? Porque a rotina de RH, uma vez aprendida, ela é estabelecida. Eu tenho uma coisa pra mim que, assim, quando você olha pra dados na gestão de pessoas, você tá deixando de ser humano, né? E isso é um viés, né? A gente escuta muito de que pessoas não são números, só que a pessoa ela não é o número, mas ela entrega o número. Então, tirar esse viés que o profissional de RH tem muito, gente. Assim, quando eu era profissional de RH, eu tinha. Hoje, estando em contato com inúmeros profissionais de RH, a gente vê que ainda existe. E quando é quebrado esse viés, é quase que como abre a porta e tipo, a pessoa fala, tá, e aí, o que eu faço? Né? Então, sim, o RH é uma área mais subjetiva porque lida com pessoas, só que nos últimos 2 anos a gente já viu um movimento diferente. A gente já viu o RH na mesa do planejamento estratégico com a diretoria. E quando eu tô na mesa do planejamento estratégico com a diretoria, eu não posso falar só de pessoas, eu preciso falar de performance, eu preciso falar de resultado, eu preciso falar de dados. Então, esse movimento já começou a acontecer, ainda tem uma jornada, né, para acontecer também, mas os profissionais de RH já começaram a entender de que eu não consigo só justificar performance com pessoas apenas. Eu preciso trabalhar o contexto, preciso trabalhar o indicador em si. Então, isso é uma coisa que a gente tem que sempre propagar. A gente fala muito dentro da Solids de informatizar o profissional. Então, em quais canais, por exemplo, esse profissional consegue ter informação? Né? O que vocês fazem hoje dentro da Rocket, de trazer conteúdo, é riquíssimo, porque você pega uma pessoa que é subjetiva, uma pessoa que não tem conhecimento de dados, e você fala na linguagem dela. Porque eu não vou conseguir gerar performance e resultado do profissional de RH em dados falando métricas de integração ou enfim. Eu preciso falar na dor dele. Então, eu preciso saber os indicadores que ele precisa analisar, ensinar ele como ele pode fazer isso. Então, às vezes, é descer um pouquinho a comunicação para a gente aumentar a cultura de aprendizado também nesse nicho, né? Legal. Então, dúvida aí? Não, eu ia perguntar o como, né? Como vocês têm lidado com isso e qual que está sendo muito a questão do impacto sobre isso, se está sendo positivo ou de forma negativa, se você vê uma barreira muito grande a se quebrar em relação a isso. Eu falo assim, que a barreira ela já foi quebrada. Ela não... O muro, antes ele era muito mais alto. E quando eu falo antes, gente, é tipo 2 anos, 3 anos atrás. Não estou falando de 5, 10 anos. É algo muito recente ainda. As empresas ainda não sabem lidar muito com dados, em gestão de pessoas principalmente. Se eu falar. Com dados, a empresa ela vai lá, tem muito dado na mão. Financeiro, ela já bate cabeça. Exato. É algo que é de exatas. Que né? já está ali familiarizado, né? Então, a barreira ela foi quebrada. O que agora a gente precisa trabalhar? A gente precisa trabalhar a naturalidade. Então, não adianta o profissional de RH, o profissional de gestão de pessoas, ou até mesmo o empresário que está assistindo, né? Ou até o analista que está assistindo, entender que ele vai fazer isso uma vez no mês e ele vai aprender. Não. Os dados ele tem que fazer parte da rotina. Então, se eu tenho uma familiaridade maior com a parte de conexão, engajamento, relacionamento, tipo a minha habilidade, então eu vou começar o meu dia analisando os indicadores. Né? Não é algo mais prazeroso do mundo para determinados perfis. A gente fala um pouquinho de perfil comportamental, acho que é legal trazer, mas eu preciso me forçar, né? O adulto funcional, a gente faz o que precisa ser feito. Exato. Então, o RH ele precisa entender isso, ele precisa pegar a área de dados e trazer para a rotina dele. Porque se ele for manter o processo de uma vez por semana, uma vez no mês, analisar isso, próximo a fechamento de mês, ou próximo a reunião estratégica com a diretoria, ou às vezes próximo a fechamento do trimestre, não vai ser natural e ele novamente não vai aprender. E falando em dados, trazer ali para uma rotina que você vai acompanhar isso ou diariamente, ou semanalmente, ou mensal. O que as equipes que você ajuda ali na sua carteira, ou a tua equipe, o que você analisa diariamente em relação aos indicadores de gestão de pessoas, de RH? Boa. Assim, o volume de indicadores ele é muito grande, né? Só que e o Léo falou uma coisa que é muito real no segmento de gestão de pessoas. A gente tem muita informação. A tecnologia trouxe muita informação. Então, um software de gestão de pessoas, né, no caso que eu trabalho com inclusive, evidencia muitos dados. Traz informações que antes estava escondida, né? Na planilha de Excel velha, nos formulários físicos que os líderes preenchiam. Então, a tecnologia ela evidenciou. Então, dados a gente tem. Hoje,
eu julgo dizer que todas as empresas, independente do tamanho, né? O nosso produto hoje ele atende média e grande empresa, mas dentro da companhia a gente tem produtos que atendem o pequeno e o médio empresário. Todos os segmentos, todos os tamanhos têm informação, têm dados. A questão é o que faz com eles. Os dados ainda estão muito engavetados. Até uma dúvida, né? Não sei se isso vem se isso vem em forma de indicadores ou se tá em um banco lá e a galera vai ter que tratar aquilo. Como que tá isso hoje para vocês? Hoje, para nós, por conta da tecnologia, isso já vem pronto em indicador, né? Então, o profissional de RH, ele não tem que trabalhar nenhuma tratativa em relação a cruzamento disso, né? Ele tem que tratar o que ele vai fazer com essa informação e com a estratégia depois. Mas ainda existem muitas empresas que o dado ele ainda está dentro da planilha de Excel, ou ele ainda está dentro de um arquivo, hoje ainda existe isso. Então, na rotina do RH, o que o RH vai olhar? O RH precisa olhar, não diariamente, porque isso não acontece no diário, mas eu acredito que semanalmente, independente do segmento, funciona. Por exemplo, o absenteísmo. Então, o que é o absenteísmo, né? Muita gente ainda não sabe. É um indicador muito importante porque ele vai direto na receita da empresa. Então, a gente falou que RH é um pouco subjetivo, mas olha como o profissional de gestão de pessoas impacta também no faturamento, né? Da companhia. Quando eu falo de absenteísmo, eu estou falando de um indicador que, quanto menor, melhor. Então, ele é um indicador negativo. E o absenteísmo, ele é a tradução de horas trabalhadas por horas faltas, atestados, afastamentos. E o que eu quero medir com o absenteísmo? O que aquela pessoa consegue produzir? Então, você pega, por exemplo, segmento industrial. O absenteísmo da indústria, ele é um grande gargalo hoje na receita. Então, existem empresas que não faturam mais por conta da taxa de absenteísmo alta. Tem ali um volume muito grande de ausência desse colaborador. E aí o RH ele precisa controlar e ter esse indicador na ponta da língua, porque as estratégias que ele precisa, às vezes, criar com a diretoria, com as outras áreas, vai de encontro para alguma finalidade, que é reduzir o absenteísmo. Então, se pega a indústria. Se eu tenho uma linha de produção, onde a gente tem lá 20 pessoas na esteira de produção, se eu tenho 3 pessoas ausentes, essas 3 pessoas ausentes, elas impactam 30%, 40% da produção do dia. Se eu não produzo no dia, eu não consigo vender. Se eu não consigo vender na semana, eu não consigo exportar. E essa cadeia vai. Então, o absenteísmo é um indicador que eu julgo dizer que o profissional de RH tem que olhar toda semana. Ah, Luana, mas eu não sou da área da indústria. É uma pergunta que às vezes a gente escuta muito. Ah, não, eu sou da área de tecnologia, eu sou da área da saúde, então eu não preciso olhar isso. Precisa. Todo mundo, né? Todo mundo. Porque que impacta a produção, né? Independente do que você está fazendo. Exatamente. Independente se você vende produto, você vende serviço, se você não tem a pessoa na cadeira dela, isso vai impactar a sua receita. Então, é um indicador que, para mim, precisa ser analisado semanalmente. Muitas empresas já criaram a cultura de olhar para diário. Então, por exemplo, quantas pessoas ontem não estavam na operação? Ou, por exemplo, a gente tem aí uma jornada de 8 horas de trabalho, quantas pessoas trabalharam 6 horas? Quantas pessoas trabalharam 4? Eu tenho algum colaborador, por exemplo, afastado, né? E o afastamento é acima de 15 dias considerado afastamento, senão é atestado médico. Então, tudo isso precisa estar na ponta da língua. E aí o RH ele tem outro papel no indicador, que muitas vezes ele não sabe, que ele precisa ser a cadeia que desenvolve as lideranças, porque líderes também não conhecem de dados. Às vezes você pega uma gestão, uma diretoria, caiu aqui no meu colo, gestão de pessoas. Sim. Tá, mas quais são os indicadores de gestão de pessoas? Óbvio, né, que a gente está falando de mercado de pequena e média empresa, porque grande, teoricamente, já vem acompanhando isso há algum tempo. Mas o que essa diretoria analisaria, por exemplo? E isso é legal porque gestão de pessoas não é o RH que faz. Primeiro, toda vez que eu falo isso, as pessoas falam, como assim não é o RH que faz gestão de pessoas, né? Sempre foi o RH. Sempre foi o RH, não. A empresa que terceiriza a gestão de pessoas para o RH, ela está errada. Gestão de pessoas somos todos nós. Então, o colaborador, ele gerencia a própria carreira dele. É ele que vai gerenciar o próximo passo, é ele que vai gerenciar o que ele busca no mercado, o que ele busca dentro da companhia, as expectativas que ele criou. Então, ele faz gestão de pessoas. O líder gerencia um time.
Então, Um PDI, por exemplo, seria uma... PDI, o feedback, própria avaliação de período de experiência, o RH, ele faz a avaliação com base naquilo que foi contratado. Então, eu contratei o colaborador, eu tenho mapeado as competências dele, agora eu vou olhar para ver se o colaborador, como ele está desenvolvendo, se ele já teve uma boa performance ou não, se ele está usando o perfil dele de forma sábia. Mas quem vai me trazer o resultado que esse colaborador deu do período de experiência é a liderança. Não é o profissional de RH. O RH não está do lado desse colaborador durante todos os dias dele. Então, o gestor, ele faz gestão de pessoas. A diretoria gerencia pessoas para conseguir atingir o objetivo da companhia. Então, tá vendo como todo mundo? Tudo bem que os indicadores de gestão de pessoas, eles não precisam estar familiarizados em todas as cadeiras, né? Foge até um pouco de escopo de conhecimento. Mas o RH, ele precisa capacitar e olhar para o Douglas e falar, Douglas, vou te ensinar o que é absenteísmo, porque se você tiver um absenteísmo grande na sua equipe, impacta nisso aqui. Você não consegue entregar esse resultado para a diretoria da Rocket. Então, o RH ele também precisa ser papel formador de conhecimento de indicador. Fala aí mais 3 indicadores para a Boa. gente formar uma carteira Tá, então de vamos lá. indicadores de RH da Rocket aqui. Boa. Então, ó, absenteísmo é o primeiro, tá? E aí é indicador negativo. Quanto menor, melhor. Outro indicador, turnover. Esse é mais comum, tá? Esse a gente escuta muito, principalmente varejo. Porque varejo é um segmento que tem uma rotatividade muito grande. E a gente vive um cenário agora, gente, pós-pandemia, que antes a gente tinha poucas vagas e muitos profissionais. Agora tá muito escasso arrumar profissional. Agora a gente tem muitas vagas, até com o índice de volume mesmo de abertura de empresas no Brasil, né? O Brasil ele fomenta muito o processo de abertura de empresa. Então, se a pessoa começa uma empresa hoje, ela precisa de pelo menos 2 pessoas com ela. Ela não vai ter, às vezes, uma operação muito grande, mas 2 pessoas ela vai ter, 1 pessoa ela vai ter. Então, o processo de concorrência fica maior, né? Então, e o turnover no varejo, ele acaba impactando demais, porque pensa, o que é o turnover? É a entrada, saída e transferência de um colaborador. Então, dos colaboradores daquela empresa. Então, se eu tenho um colaborador, se eu admitir um colaborador hoje, e esse colaborador, ele não ficou lá 2 meses, 3 meses, eu preciso abrir a vaga e contratar novamente. Vai ser uma pessoa chegando, levando mais 3 meses para aprender aquilo, e esse ciclo vai acontecendo. Mesma coisa para transferência. Muitas pessoas não sabem, acham que turnover é só admissão e demissão. Mas quando eu transfiro um colaborador, eu também fico sem uma pessoa naquela cadeira. Teoricamente, aquele aprendizado que ele teve, né, vai Precisa morrer, vai ter. ter que trazer alguém. Exato. E assim, gente, a grande maioria das empresas, não vou dizer todas, trabalha a sucessão. Se você chegar hoje num colaborador da Rocket ou um colaborador de cliente de vocês e falar quem que você está ensinando o que você sabe? Todos eles vão falar, não é meu papel, né? Eu não sou o líder, eu não sou o RH, eu não sou a diretoria. Então, a transferência, ela impacta, sim, turnover. Então, o turnover é um segundo indicador que a gente precisa olhar, independente do segmento, mas se você atua com varejo, indústria, saúde, gente, assim, o turnover tem que estar muito bem alinhado. Varejo alimentar, né? A gente tem muitos clientes do varejo alimentar, eu convivo muito com o varejo alimentar, e a gente vê o impacto do turnover na operação. Então, às vezes, quando a gente vai no supermercado, que a gente reclama, né? Nossa, horário de almoço, horário de pico. O caixa, não tem ninguém no caixa, né? Não tem ninguém no caixa. Mas por que não tem? Por conta do turnover alto. Então, você pega um varejo, às vezes, que trabalha com turnover de 7% a 8%, é um turnover já alto. Tem empresas, eu falo que vai muito de segmento para segmento, regionalidade também, mas se a empresa conseguir manter um turnover de até 2%, 3% no mês, cara, isso é fantástico. Então, é um segundo indicador. E aí, se eu não... Luana, mas eu não sei, eu não tenho sistema para fazer isso. Eu não tenho como analisar um turnover. Tem sim. Faz tipo essa conta da padaria, né? No papel da padaria. Coloca quantos colaboradores você admitiu no mês, ou no trimestre, ou no semestre, dependendo da janela de contratação. Quantas dessas pessoas não permaneceram na cadeira, independente do motivo? Outra coisa também legal, as pessoas quando vão criar indicador, elas começam, prêmio de RH, elas começam a fragmentar demais. Então, não, eu preciso olhar para turnover só de pessoas que pediram demissão. Não, turnover é turnover, independente do motivo do porquê a pessoa sair. Tá saindo. Saiu, eu não tenho essa pessoa dentro da cadeira que eu preciso. Então, faz essa conta e analisa. Tá alto, não tá?
Hoje, às vezes, existe, né? O profissional, às vezes, ele não tem comparativo. Às vezes, ele tá na primeira cadeira dele de RH, ou às vezes, por exemplo, eu saí de tecnologia e entrei em tecnologia na minha jornada. Beleza, mas a minha experiência anterior foi indústria. Então, o segmento muda muito também, Vai ter né? que dar um Google, um ChatGPT. ChatGPT, exatamente isso. A inteligência artificial hoje, ela tem um histórico perfeito se você trouxer para ela. Então, a gente vê muitos profissionais fazendo isso. Meu turnover esse mês deu 6%. Só que eu tô no meio de um processo de abertura de novas lojas, ou eu tô, às vezes, no meio de uma transição de liderança, né? Ou até mesmo teve um volume grande de desligamento recentemente, porque isso impacta, né, na saúde dos colaboradores internos. Enfim, tem as sazonalidades, né? Eu não sei se isso é alto ou se é baixo. Conta isso pro ChatGPT, sabe? Conta isso pra inteligência artificial, ela vai fazer um bench. Ou, gente, propaguem, perguntar pros outros, não é vergonha pra ninguém. Você já vai estar saindo muito na frente de você saber a informação, você ter o dado, né? Então, um segundo indicador que a gente pode trabalhar bastante é o turnover. E o terceiro indicador, esse eu acho que ele é um pouco mais difícil, porque exige um nível de maturidade em gestão de pessoas um pouco maior, que é indicador de performance versus, por exemplo, treinamento. Todo mundo treina colaborador. Pode ser a maior empresa, a menor empresa, ela está capacitando o colaborador. Uma reunião que você faz para explicar um processo novo é um treinamento. Ou, às vezes, no bate-papo pós-almoço, onde a gente explica sobre um atendimento de um cliente que foi realizado, ou a gente dá um contexto sobre os clientes fechados no mês para o time de operação, de produto. Eu estou treinando. Só que o que as pessoas não analisam? O investimento que eu tive em tempo para treinar e o retorno que isso deu. Se a pessoa, ela, de fato, ela conseguiu entender aquilo que foi passado, né? E assim, ninguém hoje aplica uma prova, por exemplo, para nivelar um conhecimento pós-treinamento, igual a gente tinha na escola. Porque as pessoas acham que, não preciso disso, né? Eu vou estar, às vezes, obrigando a pessoa a formular a resposta. Não, gente, eu estou nivelando conhecimento. Né? Ou uma pesquisa de reação pós-treinamento para saber o que eles acharam, se a metodologia abordada é suficiente ou não, né? Então, esse é um indicador que, assim, quase a grande maioria das empresas não olham, né? É igual indicador de liderança e gestão de pessoas. Então, quantos feedbacks o líder deu no mês? Qual que é a nota média, por exemplo, de uma avaliação de experiência? Por isso que eu falei que exige um pouco mais de maturidade de gestão de pessoas. Então, o colaborador chegou, deu 15 dias dele, eu apliquei uma avaliação de experiência no líder e no colaborador para eu saber, para nivelar, até para preparar se eu tenho que abrir outra vaga. Porque se eu aplico uma avaliação de experiência nesse colaborador e no líder, e eu gosto muito do mesmo modelo, porque eu calibro a visão do gestor e a visão do colaborador. E o colaborador trouxe 100% em tudo, e o líder trouxe 30%, 40% nos indicadores. Não está calibrado. Então, ou o líder pesou muito a mão, ou o colaborador tem uma distorção de realidade. Então, será que está tendo feedback? Esse aí é um pouco mais subjetivo, né? Ele é. Só que os números também não mentem, Léo. Então, se eu trouxe uma nota é 80, outra nota é 100, na hora de eu criar o indicador, eu consigo ver de 50 colaboradores que a gente contratou e estão em período de experiência, a nota média da avaliação de experiência é 50. Quantos por cento eu tenho abaixo de 50, quantos por cento eu tenho acima? Quando eu fiz MBA em gestão de pessoas, fiz um MBA com a Franklin Covey lá. E aí, dos exercícios era trazer um exercício desse. E aí, a gente levou exemplos lá. E aí, uma das pessoas, que era gestora já e tudo mais, ela trouxe o dela. Falou, cara, o meu, dela como gestora e da gestão que ela fazia parte. Todo mundo criticando muito a gestão que estava acima, e a gestão que estava acima estava elogiando, tal, não sei o quê. E aí eles descobriram que estava tendo um problema, Cara, a pessoa que estava acima, a diretora, estava maquiando as informações. Porque a galera... Porque ela não queria passar para a presidência, por exemplo, o que estava acontecendo na empresa, falando que estava tudo certo. Só que ela era uma pessoa um pouco mais difícil de lidar e tudo mais. E na hora de coletar isso, foi com que as pessoas que estavam abaixo da gestão conseguiu captar. E aí falou assim, essa gestão não está conseguindo. Eles estavam começando a perder gente boa. Sim. E aí eles começaram, cruzaram isso.
A pessoa que estava acima na liderança falou, não, tá tudo certo, as pessoas estão super engajadas e tudo mais. Só que a realidade não. Eles estavam perdendo a equipe. Aí foi o turnover ali acontecendo. Um dos maiores impactos hoje de turnover vem da liderança também, né, Lu? E o líder, por isso que é importante a gente trabalhar a gestão de pessoas em todo mundo. E eu preciso desenvolver a liderança para entender de pessoas. Porque o colaborador, ele não tem contato com o RH todos os dias. Cria-se uma expectativa de que o RH, às vezes por estar no meio das pessoas, por ter lá a sala aberta, a gente escuta, né? O RH não pode ter sala fechada. Eu sou contra, tá? Inclusive isso. Porque tem que agendar momentos... horário. Não, agendar horário não, né? Porque daí somos maduros e adultos suficientes. Mas eu tenho assuntos que eu não posso. O RH, por mais que ele tenha uma habilidade de pessoas, ele também é uma pessoa. Ele também, às vezes, vai ter o dia que ele não vai estar legal. Vai ter o dia que ele não vai estar bem. Então, quando eu treino o líder, quando eu desenvolvo o líder, ele desce a cultura da empresa. Aonde o RH, às vezes, não vai estar. Ou, às vezes, aonde o RH não vai ver. Então, o turnover alto, se você aplicar, aí a gente vai falar de prática de gestão de pessoas, que leva a indicador também. Mas se você aplicar, por exemplo, uma pesquisa de desligamento com esse colaborador que vai sair, o líder, às vezes, ele tem medo. Inclusive, a liderança tem muito medo de pesquisa de até porque a maioria das desligamento. demissões que acontecem, a culpa é do líder. Exato. E às vezes não mas fica com aquela insegurança, né? O que a pessoa... Poderia ter feito a mais, né? Exatamente isso. Então, quando você vai aplicar, você consegue ver. Faltava... os principais... O que a gente vê como os principais motivos de turnover por conta de liderança, tá? Quando a gente fala de liderança. A gente tem outras camadas também para analisar. Mais não tinha feedback... não tinha clareza PDI sobre o meu feito, papel, né? eu não tinha prática de PDI, os feedbacks aconteciam quando acontecia alguma coisa, tipo, ruim. Eu não tinha estratégia de desenvolvimento, o meu líder não era claro na comunicação comigo. Então, esses são os fatores de desligamento de uma empresa quando é por parte formativa, que a gente fala, que é por parte do colaborador, né, do empregado. Então, olha como isso eu preciso trabalhar na liderança. Porque ainda existe uma realidade de líderes que eram excelentes analistas e precisaram se tornar líderes. Liderança não é para todo mundo. A pessoa ela não nasce líder, ela precisa desenvolver, mas ela tem que ter habilidades para isso. Então, eu vou lá, eu tenho um excelente colaborador na minha operação, só que surgiu uma necessidade de eu ter que ter uma... Como ele é um excelente, surge uma necessidade dele desenvolver outras pessoas excelentes. E aí eu trago esse cara, eu mato ele. Porque ele não tem perfil para ocupar essa cadeira. É igual você colocar o melhor vendedor para liderar vendedores. Exatamente, ele é bom para fechar a venda. E isso, até na minha jornada profissional, me travou em alguns momentos, assim. Porque eu sempre fui a pessoa da execução. Vocês trabalharam comigo, vocês sabem. Então, antes mesmo do pensar, não, a Luana já tinha executado. Sempre foi uma coisa que para mim eu falo que é um valor e um princípio muito grande, meu mesmo, de não esperar o outro me trazer. Deixa eu ir fazer. Às vezes eu vou fazer errado, mas pelo menos eu fiz, né? Feito melhor que perfeito. Exatamente. Né? Só que, e a hora que eu precisei liderar? Então, quando surgiu a oportunidade de liderança dentro da Solids, eu lembro que chegou, Luana, a gente tem uma oportunidade para você de liderar o time de treinamento e o time de gestão de carteira, inclusive que é o time que eu ocupei a cadeira. Então, eu fui analista de treinamento e eu fui gestora de carteira. Então, eu falei, meu Deus, mas eu sabia ser analista dessa área. Agora, como que eu vou liderar pessoas nisso? E foi o papel do nosso RH, de acolher minhas inseguranças, de mostrar para mim o porquê que eu estava sendo a pessoa para aquela cadeira. Então, muito claro, assim, essa transparência de, Luana, você foi cogitada e a gente tem uma proposta para você por conta disso, disso e disso. O que está faltando? Falta isso, isso e isso. Você é capaz por conta disso, sua dificuldade vai ser essa, sua rotina vai ser essa, vou te acompanhar por os 3 meses. A gente acha que quando a gente promove o colaborador, a gente não precisa fazer período de experiência com ele, né? Mas é uma cadeira nova. Então, uma nova jornada, né? Uma nova jornada. Então, esse bug que dá na cabeça do profissional é muito comum. E aí, se o profissional de RH tem mapeado os riscos e tem mapeado também ali todos os indicadores possíveis para esse novo líder, cara, primeiro que eu ganho a liderança a meu favor e segundo que eu ganho o time, porque aí sim ele vai conseguir desenvolver e replicar pessoas semelhantes a ele quando ele estava na cadeira de analista. Então, sim, o turnover acontece muito,
Não é o único fator. Claro, a gente tem empresas, por exemplo, que é questão salarial, que é questão processual. Existem ainda uma faixa de empresas que a NR1 tá aí para falar disso, né? Saúde mental. Que vem preocupando, né? E assim, esse ano... Eu até ia perguntar, por exemplo, com esse acúmulo de informações, né, com essa cultura de análise voltada mais para a gestão de pessoas, se existe algum indicador que seria novidade a partir disso, que a gente consegue já olhar, não sei se é algo de tendência para o futuro ou se já é uma realidade, como, por exemplo, você trouxe essa parte de saúde mental. Existe algum indicador para isso? Sim, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da ética, né? Quando a gente fala de gestão emocional, a gente também tem que entender que não é para todo mundo o que acontece na vida do outro. E por isso que o RH tem que ter um nível de maturidade, assim como a liderança, assim como a diretoria da empresa. Mas, por exemplo, um indicador que dá para trabalhar muito, de acordo com a NR1, é através de pesquisas pulso, né, que a gente chama, que são pesquisas rápidas. Então, por exemplo, perguntas no dia a dia, aí tem que ver só a forma de fazer isso. Se é através de tecnologia, se é através de mural, enfim, tem que ter uma questão ética também desse dado não ficar exposto, né, de estar disponível para determinados profissionais. Mas, por exemplo, quantos % dos colaboradores da Rocket sinalizaram que estavam felizes? A gente tem uma questão aqui dentro hoje, que é o humor. Né? Todo dia coleta o humor. Isso, por exemplo, é um indicador que vai de encontro com a NR1. E é até interessante isso, porque... Tem uma gamificação por trás, né? Tem uma gamificação por trás de toda a estrutura que a gente colocou lá e implementou. Mas a ideia é que se alguém coloca lá muito triste, eu não estou preocupado que vai descer de 4,5 para 4,50, para 4,45. Apesar que o humor caiu, mas a pessoa colocou lá, muito triste. Aí a nossa gestão de pessoas consegue entrar em contato com a pessoa anonimamente para poder falar com a pessoa, caso ela queira conversar e tudo mais. Às vezes não é algo que aconteceu na empresa. E às vezes a pessoa vai receber lá, por exemplo, pegar a área de operações. A área de operações tem a maior parte da empresa hoje, tem muita gente. Aí vai chegar lá para o Fernando, que é coordenador da área, que tem alguém triste na área dele, anônimo. Ele não sabe quem é a pessoa. Daí ele vai falar, putz, será que a gente fez alguma coisa? Será que... A insegurança, né? E aí a gente consegue interagir com a pessoa, mesmo ela sendo anônima, e ela não precisa se expor nem nada disso. E, obviamente, se ela se expor, a gente tem que ter a ética de deixar isso o mais recluso possível, né? E a pessoa consegue falar, não, aconteceu um problema na minha casa, ou, sei lá, bati o carro, ou, sei lá, tô com um problema no meu cachorro. Acontece, tá tudo bem. Então, a gente precisa deixar isso o mais claro possível, só que antes a gente não metrificava isso. A gente tá metrificando o quê? Há uns 3, 4 meses? Por aí, né? E, super legal, assim, a gente consegue... E tá todo mundo interagindo. Então, tem o humor, tem o ENPS, tem pesquisa de clima. Então, isso faz com que a empresa, ela muda... Né, Leonardo? Os feedbacks, celebrações. Então, tudo isso hoje é metrificado aqui dentro. Então, isso faz com que a gente consiga evoluir não só a gestão de pessoas, mas os líderes. Com certeza. A galera olha para a liderança hoje, né, muito mais como um apoio, né? Não só alguém que cobra. Porque antes a liderança, o que ela fazia? Tem que entregar projeto X, tem que fazer venda, tem que... Não, hoje, a liderança entendeu que tem uma pessoa que não tá bem, vai lá, conversa, troca uma ideia, tem essa proximidade, isso é importante. É uma coisa que eu falo muito, e a NR1 ela só evidenciou isso, mas isso já existe há muito tempo, né? Nós somos seres biopsicossociais. Então, o meu colaborador, eu não posso criar uma expectativa, eu enquanto gestão, eu enquanto empresário, eu enquanto par, né, de que ele teve, às vezes, uma morte na família, ou ele tá passando por uma crise no casamento, ou às vezes tá no meio de um período de mudança, sai de uma casa e vai para outra, e ele vai entrar dentro da companhia, entrar na jornada de trabalho dele, e ele vai ignorar todo o resto. Isso, na teoria, é lindo, mas na prática não funciona. Então, quando a empresa ela abre essa análise e abre a mente da liderança para que o seu estilo de liderança ele não pode ser único, ele precisa ser híbrido e mesclado. Então, tem um momento de cobrar, mas tem um momento de acolher. E às vezes você acolhe cobrando. Isso você vai vir dos indicadores, né? Isso que é o mais Com toda legal. certeza, porque se eu não tenho clareza do que acontece, eu vou no achismo. E às vezes eu vou pela fofoca, pelo que o outro me conta. Eu não vou pela notícia. Hoje é engraçado que quando a gente implementou isso,
não tem a fofoca. Acontece, óbvio, né? Estamos em um ambiente corporativo. Mas a gente coloca as fofocas que acontecem estão lá nas celebrações. Isso é o mais legal. Porque, fulano de tal fez tal coisa, fulano de tal fez tal Reconhecer coisa. o trabalho, né, Léo? Acho que isso é muito legal, porque aí tem aquela frase, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Totalmente, é. Que se você ser o exemplo de executar, celebrar, mesmo que às vezes é uma coisa simples, mas que agradou assim, ao cliente ou ao colaborador, à liderança, isso se estende para todo mundo. Sim. Isso vai impactar, né? Já impacta direto nos valores da empresa. Porque antes você fala, quais são os valores da sua empresa? Ética. Ética é subjetivo para um, subjetivo para outro, né? Tem gente que fala de ética, mas não tem. Então, assim, comprometimento. Tem várias palavras ali, jargões, que para nós isso não faz a diferença, mas a gente colocou ações dos nossos valores. E aí, nas celebrações, por exemplo, a gente traz os nossos valores. Pô, em momento tal, aconteceu tal coisa, reflete tal coisa. Isso é importante. Olha como gestão de pessoas, e a gente até se assusta, né, quando a gente fala disso, porque é algo novo, né? Financeiro, comercial, acho que já olhava para isso um pouco mais de tempo. Mas, por exemplo, se você não tivesse dados e informação, você não ia conseguir materializar a sua missão, visão e valores. Muitas empresas ainda têm missão, visão e valores na parede, né? Nos quadrinhos lá bonitinho. Por que só tá lá no quadro? Porque não tem dados, ou às vezes até tem, mas não sabe analisar para materializar aquilo. Então, por exemplo, uma prática que a gente vê muitos nossos clientes fazendo. Somos comprometidos, porque na Rocket, comprometimento significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, quando o nosso colaborador te dá um prazo X e ele não vai conseguir cumprir com aquele prazo e ele liga e repactua com você um novo prazo, isso para nós é comprometimento. E isso acontece com 20% dos nossos clientes tiveram o prazo repactuado sem alteração do projeto ou sem ineficiência do projeto. Isso é informação, isso é dados. Quando a gente não conseguia tangibilizar os nossos valores, né? Aí a gente foi olhando para a operação, olhando para a informação que a gente estava tendo mesmo. E isso a gente conseguiu deixar muito claro, né? Acho que foi importante isso. E isso não só pro público interno, mas pro nosso público externo também, né? O cliente, ele sente muito mais segurança quando ele entende que aquela empresa, ela é humana. E ela ser humana não é ter só o pacote de benefícios ou ter lá a viagem não sei o quê. Não, ela ser humana é ela conhecer de humanos, ela conhecer de pessoas. Uma cultura está crescendo muito, muito mesmo em todos os segmentos, gente. É a capacitação e autoconhecimento. Então, eu preciso trabalhar nos meus colaboradores, independente da camada deles, liderança ou não, o processo de se autoconhecer, porque quando eu me conheço, eu conheço o outro. E, Luana, o que autoconhecimento tem a ver com dados? Tudo. Porque quando eu me conheço, eu sei como eu vou performar. Por exemplo, falando de perfil, eu sou uma pessoa comunicadora e executora. São os meus 2 perfis predominantes. Eu sei que, sob pressão, eu tenho uma tendência a executar muito mais. A minha liderança, ela olha para a operação e fala, opa, eu tenho 3 líderes aqui que são executores e eu tenho 4 que não são. Esses 3, se eu pressionar, vai me entregar muito mais resultado. Os outros 4, se eu pressionar, vai espanar, vai sair. Então, você vai equilibrando, sabe? A performance de acordo com a prática por conta do perfil da pessoa. Assim como eu sei que para mim isso aqui, maravilhoso. Adoro, né? Falar para mim não é um problema. Mas qual que é meu desafio? Na minha operação, deixar com que o meu time fale. Então, o autoconhecimento, ele também criou-se uma necessidade dentro das companhias para impactar no resultado na operação. No final do dia, gente, toda empresa precisa ter resultado. Toda empresa precisa performar. Pode ser a empresa da cultura mais Disney, assim, do mundo. Assim. E eu sou muito fã dessa cultura, né? Mas, na prática, eu preciso também mostrar para o meu colaborador de que a cultura Disney, ela também tem pressão. Ela também tem a realidade. Só que se eu falo isso uma vez no mês na reunião de liderança ou na reunião de apresentação de resultado, eu não convenci o colaborador a entender. E aí, às vezes, o RH fala, mas o colaborador aqui não entende, a gente está tendo turnover porque as pessoas não estão aguentando pressão. Ou, a gente está no momento da empresa onde mudou-se muito o escopo de trabalho e as pessoas não estão aguentando. Por que elas não estão aguentando? Porque não estavam claro para elas no dia a dia que isso poderia acontecer. Eu não preciso contar tudo para o meu colaborador.
Não, a gente tem informações que são sensíveis, mas eu preciso ter clareza de informações e dados para eles. Por exemplo, na nossa operação hoje, a gente tem metas. Na Solids, todo mundo tem meta. Todo mundo. Então, do cargo mais operacional para o cargo mais estratégico, todo mundo tem metas. Nós somos avaliados, inclusive, por conta dessas metas. Se você chega lá no meio do mês, você pode perguntar para a nossa recepcionista, assim, como que tá o seu mês? Ela vai te responder de acordo com o indicador dela. Então, esse mês está desafiador, porque eu tinha que fazer tinha que ter uma nota tanta de satisfação e eu tô tendo, até o meio do mês eu tô com um tanto. Eu preciso correr atrás, falta 15 dias, eu preciso bater minha meta. Então, olha só como a gente traz dados para independente da cadeira. Então, eu não pego o colaborador de surpresa. Agora, se eu nunca tive essa cultura, se eu nunca fui transparente com o meu colaborador, se eu deixava para ser em ações extraordinárias, vamos dizer assim, né? Ações não em rotina, rituais, né? Trazia ações esporádicas. E aí eu chego com uma cultura nova, com um painel lindo de BI lá, com uma reunião pautada em dados. Eu não vou ter o resultado que eu espero. Não vai conseguir entregar, né? Não vai. Ô, Lu, pra final... tem alguma dúvida aí, Lu? Não, toca o bar. Não, acho que é para ir finalizando, né? Como que hoje, tanto na Solids, né, na RH Gestor, ou nas empresas que vocês estão atendendo, tá vindo o impacto da IA, por exemplo, em relação aos dados. Eu até estava numa conversa, né? Até o Will estava junto, e a galera muito pautada em IA, mas ninguém entendendo da qualidade dos dados. Então, até... Para análise de perfil, você fala? Análise de perfil, análise de tudo, né? Do que está acontecendo. Então, por exemplo, absenteísmo, turnover. Cara, fazer essa junção que a Luana falou ali de colocar, fazer essa troca do gestor e da liderança ali, da liderança com os liderados, isso aí precisa de, no mínimo, uma pequena estrutura para rodar. E a galera não tá... eles estão pulando uma etapa que é qualidade dos dados, trazer softwares, trazer sistemas ou trazer coisas que nos apoiem e jogando tudo direto na IA. Faz ali no Word, faz no Excel da vida e joga tudo para IA. Como que isso vem impactando aí, tanto na área de gestão de pessoas, de RH e tudo mais? Impacta, Léo, porque a gente não tem mais veracidade, né? A gente tem uma resposta baseado em meias respostas, né? Então, na prática, se eu não tenho informação para ela vai criar uma informação. Uhum. Então, por isso que quando eu escuto às vezes o pessoal falando, eu coloquei no chat GPT, o que você sabe sobre mim? E aí ele falou, coisas, nossa, adivinhou minha vida. Não, gente, ele não adivinhou, porque você não deu nenhuma informação pra ele. É igual horóscopo, né? Exatamente, tá lá, ele pegou do Douglas, do Léo e trouxe pra mim, algumas coisas vão casar, outras não. Então, esse é um grande desafio. Então, eu preciso trazer a informação para ele. De nada adianta eu querer que a gente ganhe uma efetividade, com certeza. Aí ela traz uma efetividade muito grande. Só que se eu não trazer a real, eu não trazer a foto da minha companhia, eu não trazer como que tá real a minha companhia. Então, hoje, em gestão de pessoas, a IA, a gente conseguiu ganhar um nível de agilidade muito grande. Acredito que outras áreas também, mas no nosso caso, muito mais, porque lembra, nós não somos, na grande maioria, pessoas da área de dados. Uhum. Então, e nós somos uma área subjetiva. Então, a IA, ela calibra aquilo que o profissional de RH tem mais de deficiência. Então, a gente ganha muita efetividade. Então, eu levaria, às vezes, 6 meses para aprender algo que eu, em 1 minuto e meio, consigo. Então, faz aí o ROI, Léo, dos números, né? Faz aí o custo da minha hora versus a entrega. Explodiu, exato. Então, isso está sendo muito positivo. Outro ponto positivo, a IA no processo de agilidade em relação ao fechamento de vaga. A gente falou um pouco do desafio, né, de contratar pessoas hoje, porque a gente tem muitas vagas e poucos candidatos, então as pessoas elas podem escolher. Então, ela escolhe, às vezes, o benefício maior, ela escolhe a empresa mais próxima da casa dela, ela escolhe, por exemplo, uma coisa que está crescendo muito é o Glassdoor, né? Então, a nota dessa empresa lá, né, dentro do cenário brasileiro, enfim, então ela pode escolher, uma coisa que antes não acontecia. Então, a IA, nesse caso, ela me dá um nível de efetividade. Por quê? Eu consigo trazer para ela o que eu busco,
E ela me traz um ranking muito rápido. Então, quando eu trabalhava na Rocket, a gente não tinha inteligência artificial na época. E aí a gente abria a vaga de analista de projetos na época. Acho que era uma vaga que eu abria muito. Ou comercial. Ainda abrimos. Ainda é, né? E aí eu lembro que eu precisava de uma pessoa, principalmente a parte de projetos, que era uma pessoa que tivesse determinados conhecimentos, já tivesse experiência. Era um requisito muito importante pra gente na época. Eu recebi uma média de 200, 300 currículos. Hoje isso não existe, tá? Hoje, pra você receber 200 currículos, assim, nossa, é muito, muito desafiador. Tem que ter um trabalho de marketing muito grande por detrás, né? Mas eu recebia 200 currículos. Era 3 a 4 dias, assim, insanos, que eu praticamente não fazia nada mais e eu ficava só triando currículos. Então, pensa eu ficando 4 dias triando currículo. E hoje, com a IA, ela me trazer um ranking, eu não acredito na IA que exclui o candidato. Porque às vezes o currículo está desatualizado, às vezes a pessoa, eu não tenho para aquela cadeira que eu estou buscando, mas eu tenho outras vagas dentro da companhia, então eu não gosto da exclusão. Existem as que excluem, né, esse candidato, eu não gosto disso. Mas ela me trazer um ranking do que eu preciso em nível de prioridade, cara, eu fecho uma vaga muito mais rápido. E no recrutamento e seleção hoje, no RH como um todo, tempo não é nem dinheiro, no nosso caso, apenas. Tempo é garantia da pessoa dentro da companhia. Porque se eu levo um dia a mais do que uma outra empresa, um concorrente, por exemplo, a pessoa ela não vai esperar. A gente vive na cultura do imediatismo. Então, a pessoa ela faz 4 processos seletivos. Ela não vai esperar a sua empresa levar 2 semanas para contratar ela, sendo que a do Douglas leva uma semana. Ela vai para. Pode ser que ela não queira. Por mais que você pague mais, né? Não, pode ser que ela nem queira a empresa do Douglas, mas ela vai aceitar porque é melhor mais ela cômodo, aceitar. Né? Exato, é melhor ela aceitar do que depois você não dar resposta para ela. Sim. Processo de seleção você não tem garantia de nada, né? Essa é a realidade. Então, a IA trazendo essa efetividade pra gente, a gente consegue ganhar. E fechar essas vagas. Então, é um ponto no recrutamento e seleção. Outro ponto também é tratar as informações. Então, se eu tenho um líder que não conhece de gestão de pessoas, a IA, com as informações de dados ali dentro, ela vai ensinar ele sobre gestão de pessoas na prática. Então, deixa eu te contextualizar aqui. Você assumiu essa operação agora, a nossa rotatividade, ela é em tantos por cento. Nosso absenteísmo é tantos por cento. Nossa sazonalidade de contratação, ela é de julho a setembro. Nosso tempo médio de fechamento de vaga, não falei desse indicador, mas esse é um indicador legal. Legal. Por exemplo, por cargo. Não adianta eu falar que eu vou fechar uma vaga, que tempo médio de fechamento de vaga da Rocket é 15 dias. Só que eu tenho um cargo que ele demanda muito mais, eu tenho outro que demanda muito menos. Então, se eu não trago isso para esse líder, ele vai ficar no escuro. E aí vai ser mais difícil ainda eu desenvolver gestão de pessoas nele. Então, hoje a Yala está presente nos processos e nas rotinas de gestão de pessoas. Todas. Não tem um processo de gestão de pessoas que não assim, tá. Que usando mais como um apoio, né, sobre... Totalmente. Cara, jogando lá... Vamos supor que vocês construíram um agente para jogar todos esses currículos lá dentro, fazer essa triagem e tudo mais. Isso é um apoio gigantesco. Mas é que a gente está vendo muito as empresas, a gente vê no tráfego pago, né, Douglas? Muito. A galera falando, cara, eu criei, agora eu não uso mais nenhum software. Agora eu criei tudo em 2 minutos e eu uso... eu economizo 100 mil reais por ano. Então, assim, eu vejo que para vocês lá é a mesma questão, assim, porque vocês são um software de gestão de pessoas, né, de RH, e, cara, vai acontecer, e vocês vão trazer a IA para poder complementar. A IA, ela evidencia. Os colaboradores não usam para performance e agilidade no dia, por que o RH não pode usar também? Exato. Não, a gente tem uma prática que eu acho muito legal, assim, que o nosso colaborador, ele usa hoje a inteligência artificial para desenhar os próximos passos de carreira dele. Então, por exemplo, é muito comum para mim fazer o one-on-one com o meu colaborador, o one-on-one é uma prática, né, de liderança, e quem conduziu o one-on-one não é eu enquanto liderança, é ele. Então, ele me trazer e falar, Luana, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando, minha expectativa é essa, eu preciso de apoio nisso. Isso nunca aconteceu antes, Léo. Então, é que quando a gente fala de IA, a gente está usando para isso. Exatamente. É porque a galera vem falando muito sobre IA. De substituição. E substituir ferramentas e tudo mais. Como. Só que a estrutura de dados que a galera tem, por exemplo, trazendo para o nosso lado aqui,
é muito fraca para isso acontecer. Sim. Então, como que você vai colocar uma IA para gerar um dashboard de RH lá, por exemplo, ou para fazer uma triagem, se você não tem uma engenharia de dados por trás disso montada, organizada, acontecendo? Então, hoje você consegue fazer isso porque você tem Eu tenho toda uma informação. tecnologia, tem informação, tem os dados tratados e isso acontecendo de uma forma consistente Sim. para girar essa roda. Mas o que tem acontecendo muito na internet, por exemplo? Cara, construa aqui um software de RH em minutos. Ela funciona porque ela sabe o que vocês precisam. E Exato. ela é fidedigna, né? Mas esse movimento aconteceu há um tempo atrás com a época das construções de site, lembra? Entrega um site pronto em um dia. Enquanto a gente levava, às vezes, tipo, um mês, porque a gente fazia o projeto muito de acordo com o que o cliente precisava. Nada, gente, é instantâneo. Não existe milagre. Essa é a realidade, não existe milagre. Então, a empresa que traz nesse sentido de que eu vou substituir algo, já duvide. Porque se ela não tem o repertório da sua empresa, ela vai te dar o que o Douglas fez. E nem sempre o que o Douglas fez é o que você precisa que ela faça. Exato. Então, a IA, ela não tem individualidade se ela não tiver informação. Ela vai ter individualidade quando você dá informação para ela. Senão, ela vai ser coletiva, ela vai ser subjetiva. Então, não existe essa, assim. Para gestão de pessoas, então, principalmente, se a pessoa fala, eu uso a IA, através da IA, eu construo o meu mecanismo de avaliação de desempenho. Legal, a IA constrói mecanismo de avaliação de desempenho. A IA constrói treinamentos, a IA constrói muita coisa, desde que você, por detrás dela, esteja dando voz de comando. E tem muitas profissões que, sim, vão acabar com a chegada. Bem, né? E tá tudo bem. Você vai ter que se adaptar, né? Mas por que vão acabar? Porque, sim, o nível de efetividade da tecnologia e da inteligência artificial é muito maior do que o nível de operação. Porém, à mesma medida que eu reduzo profissões, eu aumento profissões. Eu vejo muita oportunidade, assim. Muito. Eu critico muito essas empresas que prometem criar coisas em minutos, Óbvio, a gente consegue aqui também fazer isso, mas tem uma estrutura gigante por trás de engenharia de dados, Com sabe? toda certeza. Mas eu vejo a IA ela sendo algo muito ela mudou a vida de todo mundo, Sim. obviamente. Só Agiliza muita coisa. Agiliza tudo na nossa vida. Se você... Cara, hoje eu fiz o plugin do Cloud no Excel. Maravilhoso. Roda, o negócio acontece. É legal. Agilizou uma tarefa que você demorava... Exatamente. Se usar o Cloud Cowork lá, por exemplo, cara, ele faz sozinho. Uma parada que você ficaria tempo fazendo. Eu, por exemplo, dei lá 12 feedbacks no dia. Você acha que eu preciso registrar isso até para criar meu banco de dados? Você acha que eu vou... quanto tempo eu vou levar para registrar um feedback? Eu vou levar muito tempo. Então, eu hoje uso ela para gravar o áudio de como foi o feedback e ela me dá a estrutura do feedback que eu preciso. Mas quem que deu o feedback? Não foi ela, fui eu. Mas é um apoio, tipo, na sua gestão, né? Exatamente. E aí, eu vejo muito esse cenário acontecendo e eu falo, como essa galera... Isso tá impactando diretamente a vida das pessoas, o mental das pessoas. Porque as pessoas falam assim, eu tô gastando aqui 150 mil por ano em software. Com a Solids, com a RH Gestor, com a Rocket, com a TOTS. E a pessoa fala, não, eu vou acabar tudo aqui, vou colocar tudo IA. Cara, não é assim. Não vai. Alucinação, né, Léo? Então, mas só elucidando um pensamento. Não, mas tem que falar, cara, é verdade. E dado, gente, uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos, assim, o dado, ele não toma nenhuma decisão. Ele te evidencia a decisão que você precisa tomar. Só que tem que ter um dado bem feito, evidenciado. Né? Então, se eu não tenho nenhuma estrutura de dados dentro da minha empresa, se eu não tenho nada, eu sou lá o profissional de RH, eu sou empresário e eu não tenho nenhuma informação. Talvez você só não tenha documentado a informação, você tem. Comece a tratar isso. O processo, né? Começar a trazer um processo. Começa a deixar. Então, por exemplo, a gente tem uma prática de aplicar NPS nos nossos clientes. Então, hoje, nosso cliente, a cada 90 dias, ele recebe um ciclo de satisfação. Eu pego essas informações que o cliente trouxe, eu coloco dentro de um Excel que seja, né, no caso, e eu já tenho ali uma dash
visível quais são os top 3 motivos de detratores que eu tô tendo. Um mapa de Quem palavras, são, né? Uma mapa nuvem de de palavras. Quem são, por exemplo, as empresas que eram detratoras antes e agora a gente conseguiu movimentar para neutra no próximo ciclo. Então, tudo isso é dado, é E que não teve informação. churn, talvez, né? Que não teve churn, exato. Então, Tem várias coisas isso, aí. várias. Ô, Lu, aí, você tem mais algum ponto aí, Douglas? Nada. Aí, uma última dica aqui. Qual que é essa que eu vou ler, que é bonita. Qual pergunta simples todo gestor de pessoas deveria se fazer semanalmente? Pergunta boa. Nossa, essa é profunda, inclusive, né? Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcela. Ai, tem várias, assim. Eu sou fascinada por essa área, vocês sabem, né? Mas uma que, pra mim, é a mais palpável de todas, assim. É o quanto que eu desenvolvi pessoas. E desenvolver pessoas pode parecer subjetivo, né? Mas o que é desenvolver pessoas? Então, por exemplo, toda semana, eu, enquanto gestora de pessoas, olho, e pra mim a sexta-feira é o dia clássico pra isso, assim. Eu olho e falo, tá, o que eu desenvolvi essa semana? Porque a rotina, gente, ela consome a gente. E a gente às vezes faz tanta coisa e a gente não fez nada. Então, no final do dia, no final da semana, o que gera impacto é o quanto que eu desenvolvi. Então, o quanto que eu ensinei, às vezes, o Léo em algo diferente, o quanto que eu deixei de executar e passei a ensinar o outro a executar. Então, para mim, um profissional de gestão de pessoas, independente da cadeira que ele sente, liderança ou profissional de RH, ele precisa estar muito comprometido com a sucessão. O que eu tô ensinando, Douglas? Né? O que eu tô ensinando no meu time? Porque as pessoas, elas não são eternas. Assim como as cadeiras também não é. E uma coisa que impacta muito o profissional é que quando eu não desenvolvo o outro, eu tô me limitando a crescer. Então, se eu não desenvolver a minha cadeira em outra pessoa, se surgir uma outra oportunidade, eu não posso ir para essa outra cadeira, porque quem faz o que eu faço? Então, o gestor de pessoas, ele precisa estar comprometido diariamente, mensalmente, semanalmente, em analisar o que ele ensinou o outro. E tem muito gestor que fala para mim, Lona, mas eu não sei ensinar. Não, você sabe. Você talvez só não encontrou a sua técnica de ensino. Porque não é a do Léo, é a minha. Então, no final da semana, eu acho que eu olharia para isso, sabe? O quanto que eu desenvolvi o outro. Legal demais. Muito bom. Perfeito. Acho que Caramba. para encerrar é isso aí, né, Douglão? Profundo. Gostei. Gente, Vai ser um corte, inclusive. Marcela já tá bom, ouvindo, já. Mas ela tá marcando ali. É que eu falei, eu não vou seguir uma linha aqui, porque senão a gente não consegue desenrolar a conversa, né? Mas a gente passou por momentos... Tem muito por muitas coisas legais, assim. Eu acho que trazer esses... É que é difícil você trazer... vamos trazer aqui 25 indicadores Não. de gestão de pessoas. Não, mas acho que a gente trouxe os principais que a gente precisa acompanhar para que impactem o quê? Em performance, impactem em liderança, impactem em pessoas diretamente no seu colaborador, na saúde dele. A gente falou aqui sobre o humor de colaborador que está sendo metrificado, feedback, one-on-one, tudo isso tem que ser metrificado para que isso impacte diretamente na operação, na sua produção, na sua venda, em tudo. E as empresas, elas têm momentos também, né? A gente não pode desconsiderar isso. Às vezes, quem está assistindo a gente começa a pensar, nossa, mas como que eu vou trazer isso para dentro da minha realidade, sabe? Assim, não se culpe nesse sentido. Às vezes, não está sendo o momento. Você não consegue, às vezes, olhar para isso nesse momento, que tá precisando olhar para o comercial. A gente já passou por isso dentro da Rocket, né? Tá precisando olhar para o financeiro, tá precisando olhar para produto. Tá tudo bem, mas comece fazendo alguma coisa, sabe? Nunca vai existir um momento perfeito. Nunca. Essa é a realidade, né? Então, não existe 25 leis da gestão de pessoas e nem 25 leis do RH. Eu posso até trazer, mas vai surgir a 26 daqui 2 minutos na nossa conversa, sabe? Então, é isso, assim, que eu queria compartilhar. Novamente, eu agradeço, né? Não só em meu nome, mas em nome da companhia em si também. E uma coisa aí que é importante, quem não está metrificando isso, quem não está tendo gestão de pessoas, clareza na sua gestão de pessoas, é minha Luana aí, contrate a Solids. Contrata a Solids. Mas é muito feliz de estar com vocês. Vocês sabem que vocês têm um lugar muito especial. Para mim, não existe falar de Luana e não falar de Rocket. Isso aí, né? pô. Foi uma cadeira muito... Eu brinco que a gente nós éramos acho que, vamos por 5 pessoas. 5 pessoas. Eu, Douglas e três líderes, né, na época. Então, tá
que esse cara aqui que eu aqui contratei. até hoje. Tá aqui até hoje, tá com o Léo. São meus amigos pessoais também, então eu torço muito pela Rocket. Vocês criaram um ecossistema mesmo de desenvolvimento de tecnologia e vocês levaram, acho que pra mim o mais evidente assim da Rocket, vocês levaram a parte de análise de dados a lugares que não existia. E o melhor, vocês não empurraram a goela, sabe? Vocês ensinam as pessoas a trabalhar com isso. Então, pra mim é uma marca muito grande de vocês. Não é só a solução, né, Lu? Não, É o ensino, é a educação. Exatamente. Né? Você tem um compromisso muito grande com a educação da tecnologia em si. Isso é muito Acho que a cultura data-driven é isso, né? E acho que ela não é só chegar lá e impor. Acho Com que toda certeza. é conteúdo, é contexto, é todo o tempo. Até porque tem que ser constante, né? Não dá pra... Você pode até colocar em impor. Vai trocar a gestão, vai mudar, o projeto vai morrer. É. Então, eu vejo muito vocês fazendo isso. Então, parabéns, muito obrigado e estamos juntos. Muito obrigado, Nós que Luana. agradecemos, uma honra ter você aqui com a gente. Exatamente. Dedicando o bem mais pessoas que é o tempo. É isso aí, Léo. Fechou, obrigado. então? Luana, obrigado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar se tiver alguma dúvida. Vamos deixar aqui o contato da Luana. Pede os prompts aí nos comentários que a Luana manda tudo pra vocês. Os indicadores também. Né? E com certeza o pessoal já anotou todos os indicadores. E é isso, nos vemos num próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima. Tchau.